El tema de la planeación estratégica es un tema muy controvertido, porque la planeación estratégica aparece em um momento de grande crise da planeação urbana. A planeação estratégica é uma metodologia que não foi desenvolvida para a cidade, uma metodologia para as grandes corporações em momentos de grandes desafios em termos da competitividade na economia e nos mercados globais. E depois essa metodologia foi experimentada e aplicada a outras coletividades. A cidade passou a ser talvez uma das áreas onde mais se aproveitou e se utilizou o discurso e a metodologia da planeação estratégica. Isso começou nos Estados Unidos. A planeação estratégica se desenvolveu em la escola de business de Harvard para a grande corporação, e depois são cidades americanas que primeiro começam a experimentar com a planeação estratégica, e depois com muita rapidez se adotou em Europa e em grande parte do mundo. Hoje a planeação estratégica é um discurso usado a nível da cidade em praticamente todo o mundo, não? Aunque as interpretações sejam muitas vezes um pouco diferentes. Eu sou muito crítico da planeação estratégica em como ela se deu e o que terminou significando, pero isso não significa que eu descarte totalmente a possibilidade de que a planeação estratégica pueda cumprir com todas as promessas com que vino. Porque a planeação estratégica oferecia um pouco na resposta a todas as ansiedades esquerda, direita e centro, no, a los defensores convictos da planeação e da necessidade da planeação entendida como algo muito diretamente referido ao papel do Estado, a los críticos da planeação, a los defensores das forças de mercado na produção da cidade, a la minimização do Estado e no papel do desenvolvimento urbano, no processo de desenvolvimento urbano, etc. E, no fundo, foi um discurso que encarrou em vários discursos críticos sobre a planeação em um determinado momento, sobretudo em los anos 80, quando a planeação está claramente em repliegue, em crises, buscando alternativas, e tinha o atrativo de poder conciliar um discurso que era um discurso dirigido à iniciativa privada, no? a los empreendedores privados, ao mercado, que ao mesmo tempo reconhecia o papel, não só foi um discurso que se formula a partir do tema da competitividade no setor privado e na iniciativa privada, pero que además é um discurso que promove o papel da iniciativa privada e dos mercados em la ciudad, pero é uma iniciativa que também vem combinada com um discurso muito atrativo para as perspectivas mais progressistas, um discurso de participação, de inclusão, de democratização dos processos de formulação de uma visão estratégica. Não? A planeação estratégica não era um instrumento de planeação físico-espacial. A planeação estratégica era basicamente um redesenho institucional para criar os mecanismos, espaços e processos de negociação entre os diferentes atores e agentes na produção da cidade, público-privados, sociedade civil, etc., em busca da formulação de uma visão estratégica para a cidade, a qual, a sua vez, pudera, então, operacionalizar-se em termos de muitas formas de intervenção, muitos tipos de projetos, muitas estratégias de desenho, etc. É fundamentalmente essa formulação de uma visão estratégica, democraticamente formulada, não, para lograr criar cidades que são efetivamente cidades
com um lugar no sol, na economia globalizada, em processo de globalização. Ou seja, cidades competitivas, produtivas, etc., etc., pelo que tiveram na claridade de direção, de visão. Isso era a história. Eu creio que isso, como um objetivo general, está muito bem, e isso surge em um contexto de crítica da planeação espacial, que foi objeto de muita crítica e sigue sendo, tá bom? Não? De certa maneira, o discurso da planeação estratégica era parte dessa crítica à planeação físico-espacial e realmente não oferecia uma alternativa em termos de planeação físico-espacial. Buscava ser outra coisa. Era criar essa visão que, a sua vez, pudera materializar-se em várias formas de intervenção, algumas que estavam mais cercas às tradições da planeação físico-espacial, o plano diretor, por exemplo, pero muitas outras formas que não tinham por que passar por planos diretores, planos de uso de solo, etc., etc. Poderia ir do projeto arquitetônico ao grande plano diretor e uma grande variedade de formas de intervenção físico-espacial. Hasta aí, muito bem. Meu problema é que, basicamente, essa formulação, muito raramente, qualquer coisa que ver com uma formulação democrática de visão estratégica. Que a visão estratégica, quase invariavelmente, terminou sendo sempre a mesma, em quase todo o mundo. Sempre priorizando coisas, as mesmas coisas, e, de certa maneira, em contradição com a ideia central, que é buscar entender tua especificidade. A visão estratégica que tem a ver com o entendimento daquilo que é específico a tua cidade, a tuas vantagens comparadas. E, paradoxalmente, os planos estratégicos terminam sempre querendo mais ou menos a mesma coisa, como se todos tivessem as mesmas vantagens comparadas. Eu creio que a prática da planeação estratégica raramente realmente se traduz em um instrumento de entendimento da especificidade da cidade correspondente, né? E se transformou mais em uma forma de divulgação de uma ideologia, de clichês que se repetem, seja onde esteja, se estás em Barcelona, em Buenos Aires, em México, Johannesburgo, tu terminas escutando a mesma coisa, e então isso para mim revela um problema. E eu creio que revela, em grande parte, essa grande dificuldade de criar realmente esses espaços de negociação democrática na cidade. Não só terminam repetindo mais ou menos o mesmo, pero quase invariavelmente terminam omitindo elementos da realidade local que são absolutamente fundamentais. Eu creio que a experiência mostra que mesmo cidades que se han hecho mais competitivas e produtivas, seja com o uso da planeação estratégica ou sem o uso da planeação estratégica, o derrame não se é dado em forma automática e espontânea. Se requer muito mais. Não? E eu creio que a planeação estratégica não ha dado resposta a isso. Agora, eu creio, não, tu me perguntas se eu creio que pudera jogar um papel, eu creio que sim. Eu creio que sim. Pero vuelve ao tema de aquilo que significa criar realmente cidades democráticas, processos de decisão e gestão que são democráticas, a possibilidade de formular visões inclusivas, democráticas e estratégicas da cidade. Raramente tu encontras um plano estratégico que te hace uma referência, por exemplo, à cidade informal, aos interesses da cidade informal, a como tu tratas, como tu incorporas. Mas allá delas, muitas vezes, sim, a referência à necessidade de deshacer-se da informalidade, de erradicar, de liberar terrenos e lotes urbanos para outros projetos, para outros processos, não? Quase sempre de novo associados à tecnologia de punta, aos clusters de inovação, não? Aos centros de produção de conhecimento, etc., etc. Mas em termos de reconhecer, incorporar e buscar dar resposta às necessidades dos setores mais marginados, mais empobrecidos, na cidade informal, etc., na cidade fora das regras da cidade formal, isso raramente se dá. Então, eu creio que é importante refletir por que ha sido assim. Pero eu não diria, em forma terminante, de que não há nenhuma possibilidade de usá-la de outra maneira. Pero vuelve a estar muito ao sabor e lógica das relações de poder local.